né? E qual que é a ideia, né? A ancestralidade do gráfico, né? O gráfico anual, ele, né, vai juntar um ano em um candle, né? Então, a máxima, a mínima daquele ano, né, são pontos extremamente importantes no longo prazo. A abertura daquele ano é um ponto importante para o longo prazo. O fechamento daquele ano é um ponto importante para o longo prazo. Então, no gráfico anual, você vai encontrar umas referências de resistência e suportes importantes para o longo prazo. Então, se eventualmente, né, por exemplo, no ano passado, 2020, no meio da crise, toda aquela história, né, mercado voltando para as mínimas de 2018, faz sentido você observar o gráfico anual para entender, olha, aqui é um ponto extremamente importante do ano de 2018. Como é que estava a questão de múltiplos? Como é que estava o mercado aquele ano? Bom, aquele ano estava naquele sentido, o mercado está precificando tal coisa. Faz sentido eu comprar nesses níveis? Estava realmente barato? Então, o gráfico anual, ele te ajuda a ter essa noção de tempo e fazer comparações, né, de quando o mercado estava naquele ano, ou aquele ativo estava naquele ano, como é que estava a situação dele, se você compara com hoje em dia e analisa se está realmente barato, se está caro, enfim, aí tem a sua análise. Tem o gráfico mensal. O gráfico mensal, ele é um gráfico de mês. Então, o fechamento do mês forma um candle. Então, ele é bastante importante também para o longo prazo. E aí entra também a questão do curto prazo, né? Por quê? Um gráfico mensal, ele vai marcar, geralmente, regiões de resistências importantes, né? Se você pegar um gráfico mensal, geralmente você vai encontrar resistências importantes e que, se você marcar essas resistências, se você marcar esses suportes, geralmente você pode encontrar boas oportunidades de compra, né, no lado de suportes, e resistências no lado de venda, né? O gráfico anual, ele é muito importante, como eu disse? Sim, mas, né, teoricamente, são poucos pontos. O gráfico mensal, ele te oferece pontos, mais pontos, mais regiões, e que são tão importantes quanto. Né? Tem o gráfico semanal também, que oferece também essas regiões de resistência e suporte, mas tem muito mais pontos. Eu, tá, Rafael Ribeiro, gosto muito mais de traçar resistências e suportes importantes através do gráfico mensal. Tá? O gráfico semanal, para mim, eu utilizo ele muito mais para observar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu gosto de utilizar ele um pouquinho mais para olhar média, olhar talvez divergências, enfim. Aí a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Aí você tem o gráfico diário, né? O gráfico diário, ele é mais poluído, mas ele é um importante agente em toda essa questão de onde estão os gatilhos de compra e de venda. Então, o gráfico diário ele é importante nessa análise de camadas para quê? Para quê? Se você eventualmente está de olho na compra daquela empresa, porque está no suporte importante do mensal, do anual, né? O gráfico diário provavelmente ele vai te dar um gatilho. Ele vai te dar um candle de reversão. Ele vai te dar o quanto de volume vem entrando naquela região. Porque se você esperar, talvez, o semanal, né, para tomar uma decisão de investimento, vai sobe 20, 30, ou sobe 10%, 5% naquela semana, talvez você vai perder um ponto bastante importante, tá? Eu gosto mais de usar o semanal, às vezes, como referência de stop loss, né? Como exemplo, tá bom? Se eu estou comprado num papel que está em tendência de alta no curto prazo, eu utilizo o semanal como uma referência de stop loss, se eventualmente fechar a semana abaixo daquele ponto de suporte. Por quê? Porque eu acredito na tendência. Então, se perder num semanal, aí eu encerro minha posição. Então, o semanal, para mim, é um pouco mais tático, mais para stop loss. Como a gente está pensando em investimento, vamos focar aqui, senão a gente vai virar, vai começar a falar de várias coisas assim, sem ter o foco. Tá? Beleza. Então, o diário, ele é o gatilho
para a sua entrada. E o intradiário, que é a coisa mais poluída possível, ele vai te mostrar, dentro da estrutura do diário que você está de olho, talvez um pivô de alta, talvez uma divergência mais forte. Enfim, ele vai te dar o zoom do porquê aquele candle de reversão está sendo formado no diário. Ele é um zoom importante para você definir sua entrada também, né? Então, você pegando essa ancestralidade, né, definindo suportes e resistências importantes em gráficos maiores, né, no gráfico anual, no gráfico mensal. Se você quiser utilizar o semanal também, não importa, né? Se você quiser utilizar, sem problema nenhum, né? Que não tem regra. O importante é você seguir essa ancestralidade. Utilizar o diário como gatilho. E se eventualmente o intradiário também te ajudar nesse momento, você consegue fazer essa análise, né? Do maior tempo gráfico, vai descendo, 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 até o micro, para identificar os pontos de entrada. Então, o que é importante disso tudo? Você conectar, né? Você ir fazendo a análise, conectando esses gráficos e, assim, tirar a conclusão se eventualmente você está num ponto de compra, de venda, nesse tipo de situação. E o que é importante?